Você tem medo de lobisomens? Acha que eles existem ou pelo menos já existiram? É verdade que, se realmente existem, eles estão um pouco longe dos holofotes na atualidade. Mas entre os séculos XVI e XVIII, a Europa viveu um verdadeiro terror com várias histórias de pessoas acusadas de licantropia, ou seja, de se transformarem em lobos. Muitas vezes condenadas à fogueira após mortes misteriosas e muito sangrentas. Tudo bem. Nós sabemos que pode não ser a coisa mais fácil do mundo acreditar que alguém pode se transformar em um lobo. Mas também é nosso dever dizer que as histórias, embora sejam antigas, tratam de crimes e situações autênticas. Conheça agora 5 relatos reais mais perturbadores de lobisomens e se surpreenda com eles. Eu sou o Boco e você é bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Número 1. O lobisomem de Klein Krams. Era comum que caçadores fossem ao norte da Alemanha para praticar suas habilidades. Mas não era tão comum assim encontrar algum animal que não pudesse ser caçado. Em Klein Krams, no distrito de Ludwigslust, começaram a surgir relatos de caçadores que cruzaram seu caminho com um tipo de lobo que parecia à prova de balas. Eles atiravam e nada. O tal lobo até mesmo levava pedaços de outros animais caçados consigo, parecendo querer provocar os homens. Certo dia, um dos oficiais da cavalaria que estava nas redondezas encontrou um grupo de crianças correndo desesperadamente pela floresta, parecendo fugir de algo. O problema era que não havia qualquer perigo atrás delas. Na verdade, não havia nada. Ele perguntou para um dos garotos o porquê de toda aquela pressa e ele respondeu que estavam fugindo do filho da família Fig, que estava sozinho em casa. Segundo o garoto, quando a família inteira saía de casa, ele tinha o costume de se transformar em um lobisomem e aterrorizar as crianças da redondeza. O oficial achou um pouco de graça da situação, mas ao avistar a casa dos Figs, seus olhos encontraram a figura de um lobo e logo depois a de uma criança. Então ele resolveu averiguar. De início, o pequeno Fig não queria contar o seu segredo, mas vendo a insistência do oficial, confessou que tudo acontecia por causa de uma coleira mágica que sua avó tinha. Sempre que ele a colocava, se transformava. Até mesmo fez uma demonstração para provar o seu ponto. O cavaleiro, mesmo impressionado, não se deu por satisfeito. Após uma conversa com um guarda florestal, ambos decidiram testar o tal lobisomem com uma bala de prata na próxima caçada. Quando o dia chegou, o lobo apareceu mais uma vez para os caçadores. Nenhuma das balas surtia efeito em seu corpo. Foi quando o guarda sacou seu rifle e atirou a bala de prata no animal, que caiu ferido no chão e logo saiu correndo pela floresta. Todos seguiram o trilho de sangue até realmente a casa dos Figs, onde encontraram o lobisomem deitado na cama da avó do garoto, sangrando e com a coleira no pescoço. Logo, ele se revelou. Não era o menino, e sim a própria avó. A coleira era apenas um enfeite para a brincadeira do netinho. Número 2. A besta de Gévaudan. Uma história um pouco menos simpática do que a do lobisomem de Klein Krams aconteceu durante 3 anos na cidade de Gévaudan, na França. A criatura, conhecida como La Bête, ou a besta, atacou a primeira vez no verão de 1764 e pouco tempo depois fez sua primeira vítima fatal, Jane Bollet, de 14 anos. A partir daí, uma série de relatos começou a se espalhar por uma área enorme, alguns até sobre situações que ocorreram simultaneamente em cada canto da cidade. O terror era generalizado e ninguém parecia estar a salvo. A besta chegou até mesmo a chamar a atenção de Luís XV, quando um homem chamado Jacques Portifat e 7 de seus amigos foram atacados pelo animal no início de 1765, mas conseguiram escapar. Então, o rei resolveu intervir com a contratação de 2 caçadores profissionais. Eles trabalharam por vários meses, acreditando que os lobos cinzentos da região poderiam ser os culpados, mas os ataques continuaram.
Eles acabaram sendo substituídos por François Antoine, que encontrou um lobo de 80 centímetros de comprimento, que acreditava ser a besta. Oficialmente, ele disse que nunca na história havia sido encontrado um lobo com aquelas dimensões e concluiu que aquela era uma criatura que havia levado tanto medo para Gévaudan. Antoine foi recebido como um herói em Versalhes, onde recebeu vários títulos e prêmios, inclusive em dinheiro. Porém, 3 meses depois, novos ataques foram noticiados e tudo caiu por terra. Foi só em 19 de junho de 1767 que um caçador local chamado Jean Chastel deu fim à besta. A história que conta que ele usou uma bala de prata e, quando ela foi aberta, foram encontrados restos humanos em seu estômago. Alguns historiadores afirmam que o massacre em Gévaudan não foi obra de uma só besta, e sim de vários lobos. Ainda há quem acredite que o padrão de comportamento e agressividade dela aponta para um leão adulto. Mas é claro que a teoria mais difundida é a de que o animal era um lobisomem. E quem somos nós para discordar? Número 3. O lobo de Anspach. Já é um pouco perturbador quando o lobisomem é uma pessoa qualquer. Mas imagine quando ele é alguém conhecido. E pior ainda, alguém detestado por todos. Pois é, o Principado de Anspach, hoje em dia anexado à Alemanha, foi aterrorizado em 1685 por uma criatura lupina que, de início, atacava apenas gado, mas logo começou a vitimar mulheres e crianças. Até então, todos acreditavam ser um lobo de fato, mas uma coincidência macabra mudou a ideia de toda Anspach. Os assassinatos começaram a acontecer logo após a morte do prefeito, que era uma pessoa com uma fama não muito boa por ali. Logo se espalhou o boato de que o lobo seria o próprio prefeito que teria voltado como punição para suas crueldades e pecados, e as caças se intensificaram para encontrar o bicho. Quando o encontraram, o trabalho foi relativamente simples. Ele foi encurralado em um poço e só saiu dali morto. Mas não é como se a população tivesse esquecido de que ele era o prefeito. Assim, o corpo do lobo foi ainda mais vítima do que o lobo em si. Seu focinho foi arrancado e o cadáver foi exposto pelas ruas. Depois, vestiram a criatura com roupas humanas e colocaram uma máscara e uma peruca nele, para que parecesse com sua forma original. E aí foi colocado em uma forca. Ele chegou até mesmo a ser exposto em um museu depois desse episódio, o que é uma maneira bem única, por assim dizer, de preservar o legado político de uma cidade. Número 4. Os lobisomens de Poligny. Vamos um pouco mais para trás na história. Mais precisamente em 1521, quando 3 homens foram condenados à fogueira por assassinatos, torturas e outros crimes hediondos em Poligny, na França. A história conta que um homem foi atacado por um lobo, mas conseguiu revidar, ferindo seriamente o animal. Assustado com a força descomunal dele, o homem resolveu seguir o trilho de sangue, assim como na história de Klein Krams, para saber se aquilo era realmente um bicho. Logo descobriu que não era. Ele não demorou para encontrar uma mulher tentando fazer um curativo em uma pessoa no mesmo lugar em que havia ferido o lobo. Ele foi identificado como Michel Verdun e, para não perder a viagem no tribunal, também expôs 2 outros homens que se transformavam nas horas vagas, Philibert Monteau e Pierre Bourgault. Pierre também foi responsável por revelar que Michel levou os outros 2 acusados a um ritual pagão, onde aprenderam a arte da licantropia. Além da condenação dos 3 homens, a esposa de Michel acabou presa, tanto por ser cúmplice dos crimes do marido, quanto pela possibilidade de também poder se transformar numa loba. Afinal, nunca se sabe, né? Mas calma, deixamos o melhor para o final. Número 5. O lobisomem de Dole. Eu disse melhor, né? Bem, acho que nesse caso eu quis dizer pior. O caso do lobisomem de Dole é não só sobre um lobisomem e sim um serial killer.
Gilles Garnier morava na França no início do século XVI de maneira bem reclusa. Era tão isolado que chegava a ser considerado um eremita pela população local. Porém, isso não o impediu de se casar, indo morar com sua esposa em um casebre afastado dentro da floresta. Entretanto, Garnier não tinha muita ideia de como funcionava uma vida a dois e passou por uma série de dificuldades para prover alimentos tanto para ele quanto para a esposa, o que começou a causar atritos frequentes entre o casal. Temendo uma separação, o eremita decidiu por uma ideia que, no mínimo, pode ser chamada de bem pouco ortodoxa. No inverno de 1573, crianças começaram a desaparecer pela região e pelo menos 4 delas foram encontradas mortas com mutilações e lacerações pelo corpo. A investigação então concluiu que aquilo só poderia ser obra de um lobo e as buscas começaram. Mas os boatos se espalham mais rápido do que os acontecimentos e logo ele era tido não só como um lobo, mas sim um lobisomem. Após algum tempo, um grupo de trabalhadores de uma cidade vizinha avistaram o que eles acreditavam ser um lobo à noite. No entanto, logo perceberam que se tratava de um homem com o corpo de uma criança morta. Esse homem, como você deve ter imaginado, é ninguém menos que Garnier. Então, quer dizer que ele simplesmente foi confundido com um lobo? Não exatamente. O próprio eremita confessou ter sido abordado por um espectro durante uma de suas caças. Esse espectro teria oferecido um unguento que serviria para facilitar seus ataques, transformando-o em lobo. Ele também descreveu alguns dos crimes, dizendo ter estrangulado grande parte das vítimas, comido sua carne crua e levado partes para sua esposa, que, pelo visto, era completamente conivente com o caso, afinal, não é como se ela tivesse casado com um desconhecido. Não se sabe se ele era realmente um lobisomem ou se simplesmente tinha o que é chamado atualmente de licantropia clínica, que é o distúrbio que faz com que uma pessoa acredite que pode se transformar em um lobo. Mas, de um jeito ou de outro, a história não é nada fácil de encarar. E aí, você acredita nesses relatos? Acha que, pelo menos em algum ponto da história, essas criaturas assombraram as pessoas dia e noite? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Eu estou ficando por aqui. Um abraço. Tchau.